Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje nós vamos conversar sobre as queixas de esquecimento, de memória. Fevereiro foi um mês roxo, que é um mês de conscientização de algumas doenças crônicas, dentre elas o Alzheimer. A doutora Raquel me convidou para participar de uma live no Instagram dela para a gente esclarecer algumas dúvidas sobre essa doença. E aí os seguidores começaram a mandar algumas perguntas a respeito de queixas de memória, né? E muita gente chega no consultório ou manda também nas redes sociais perguntas do tipo: ai, doutora, eu tô ficando esquecido, a minha memória já não é mais a mesma, eu guardo uma coisa, já não lembro onde eu guardei, e aí eu acabo esquecendo os compromissos, tenho que anotar tudo. Muito comum. Acho que se você não tem essa queixa, você conhece alguém ou tem algum familiar que já referiu essa queixa, né? E aí é muito comum que essas pessoas fiquem com medo de que possa ser Alzheimer ou alguma demência, ou que se não for, que isso pode virar. E aí pode se transformar um Alzheimer, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre essas queixas de esquecimento e vamos entender se realmente isso pode virar Alzheimer e qual que é o risco. Então antes eu vou esclarecer alguns termos para a gente poder entender melhor o vídeo, tá? Então existem diferenças entre memória e cognição. Cognição é um termo mais global, que envolve todo o processo de conhecimento, todo o processo mental de adquirir aprendizado. Então, a cognição ela é formada por diversas partes. Por exemplo, a atenção, a concentração, a memória é uma parte da cognição, as funções de habilidade motora, de desenvolver atividades, também é uma parte da cognição. As habilidades sociais, de envolvimento, de engajamento social. Então, a cognição é algo mais amplo, que envolve várias partes. E a memória é a nossa capacidade de lembrar o que a gente já aprendeu. A memória é uma parte da cognição. Nas demências, a gente vai ter alteração ou da memória ou de outras partes da cognição, ou de mais de uma parte. No Alzheimer, que é uma das principais demências, a gente vai ter uma alteração da memória na maioria das vezes. Então, vamos entender o que é demência. Como é que a gente faz o diagnóstico de demência? Demência é uma síndrome ou uma doença onde o indivíduo vai ter alteração da cognição, no Alzheimer geralmente da memória, né? Para ficar mais fácil de entender. E essa alteração da memória, ela é tão importante a ponto de causar uma perda da autonomia daquele indivíduo. Então, ele era capaz de fazer certas coisas que agora ele não faz mais por conta dessa alteração de memória. Então, exemplo, um indivíduo que era comerciante, que lidava com dinheiro, que era muito habilidoso com matemática, e de repente ele começou a ter problema de memória e ele já se atrapalha com as contas, ele precisa de ajuda para lidar com a parte financeira, então ele perdeu um pouco da sua autonomia. E isso vai progredindo com o passar dos anos, tá? E o diagnóstico de demência, ele é basicamente clínico. Então, o paciente chega, ele ou o familiar, com essa queixa de memória no consultório. A gente aplica testes para avaliar essa memória de uma forma objetiva. Então, como se fosse uma prova mesmo, e aí o paciente vai ter uma nota, uma pontuação, e a gente tem pontos de corte. Se ele faz um ponto de corte abaixo do que é considerado normal, esse teste está alterado. Então, o indivíduo tem que ter uma alteração nesse teste, e existem vários testes disponíveis para a gente avaliar a memória. E associado a isso, como eu falei, ele tem que ter uma perda da sua autonomia, o que também é avaliado através de testes. Quando o indivíduo tem essas duas coisas, a gente suspeita que ele possa ter um quadro de demência, e aí a gente pede alguns exames complementares para auxiliar no diagnóstico. E basicamente para a gente excluir que não tenham outras coisas, outras condições causando essa perda de memória. Então, alguns exames de sangue, exames de imagem do cérebro, como ressonância ou tomografia, são necessários no conjunto para auxiliar a gente nesse processo de diagnóstico. Bom, então entendido o que é demência, vamos então para a pergunta do vídeo. Doutora, eu estou ficando esquecido. Será que isso é Alzheimer? Toda queixa de esquecimento, toda queixa de memória é Alzheimer? Definitivamente não.
Alteração de memória é uma queixa extremamente comum e, na maioria dos casos, não vai ter uma doença por trás disso. Ou vai ter uma doença outra que não a demência. E isso pode virar Alzheimer? Também não necessariamente. Um indivíduo normal, sem queixa de memória, um dia pode desenvolver Alzheimer ou uma outra demência. E o indivíduo que tem queixa de memória também pode desenvolver demência. Como eu falei, queixa de esquecimento é extremamente comum. Na maioria das vezes não vai estar associada a uma síndrome demencial, a uma demência, né? Inclusive, na maioria dos casos de Alzheimer, em geral, o paciente não tem insight, ele não tem percepção do seu esquecimento. Na maioria das vezes são os familiares, as pessoas que convivem com esse indivíduo que vão perceber. E várias alterações podem estar associadas a um quadro de esquecimento. Então, só numa avaliação médica bem detalhada é que a gente vai entender qual que é essa causa do esquecimento. O envelhecimento normal, natural, é acompanhado de esquecimento, sim. Com o passar dos anos, com o envelhecimento, a nossa memória realmente vai ter uma alteração, vai ter uma perda, que não chega a ser uma perda patológica, né? Uma perda natural. Transtornos psiquiátricos, transtornos de humor são uma causa muito comum de queixa de esquecimento, ansiedade, depressão. Inclusive, quando a gente na avaliação médica percebe isso e trata adequadamente, existe a melhora dessa queixa de memória, porque a gente sabe que indivíduo com depressão, com ansiedade, ele vai ter uma alteração da concentração, da atenção e, consequentemente, a memória vai ficar alterada. E outros fatores podem acabar alterando a memória, tá? Então, não necessariamente significa que o indivíduo vai ter demência. Bom, então o que é que eu queria conversar com vocês hoje? Sobre duas situações. O indivíduo chega com queixa de memória, como a gente falou anteriormente, na consulta a gente realiza aqueles testes para avaliar de uma forma objetiva. Então, existem duas situações diferentes. O paciente tem queixa de memória, a gente aplica os testes de memória e o teste veio alterado, mas ele não tem perda da autonomia dele, o que configuraria uma demência. Essa condição a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Desculpa o termo grande e complicado, mas infelizmente não temos outro nome mais fácil para definir. E aí, de outro lado, que é mais comum ainda, o paciente chega com a queixa de memória, a gente faz o teste e o teste está absolutamente normal. Então, ele não tem alteração no teste e ele não tem perda de autonomia. Isso é chamado declínio cognitivo subjetivo, ou seja, o paciente tem queixa de memória, o teste de memória é normal. E é sobre essa condição que a gente vai falar hoje. Esse paciente, ele pode evoluir com um quadro de demência? Ele pode desenvolver um Alzheimer no futuro? Pode, mas preste bem atenção, calma. Outros pacientes que também não têm queixa de memória podem desenvolver Alzheimer. Existem algumas características que a gente observa na consulta, algumas características clínicas que aumentam o risco desse paciente acabar desenvolvendo uma demência. Isso só numa avaliação clínica detalhada que a gente vai perceber. Não precisa desesperar, a queixa de memória é muito comum, como eu falei, na maioria das vezes vai estar associada a outros quadros ou até mesmo ao processo de envelhecimento natural, a um estresse, uma sobrecarga de informação que acaba te deixando menos atento e memorizando com mais dificuldade. Então não precisa preocupar. Uma pergunta muito comum: tem algum exame para eu fazer para eu descobrir se eu vou ter Alzheimer? Esses exames ainda estão em processo de pesquisa científica. Nós não temos disponível um teste consistente, um teste adequado para realizar na população de uma maneira geral que tem queixa de memória, para identificar aqueles que têm maior risco de Alzheimer. Existem alguns exames genéticos ou do líquor que são feitos, em geral, em ambiente de pesquisa. Ainda estamos desenvolvendo isso. Então, de uma maneira geral, na prática do dia a dia, a gente não faz exames nesses pacientes. E o que é que esses pacientes precisam fazer? O que é que essas pessoas podem fazer para prevenir demência? Não existe também uma vacina ou uma fórmula milagrosa que vai prevenir a demência, mas existem várias medidas, principalmente de estilo de vida, medidas não comportamentais, que auxiliam nesse processo de prevenção de demência.
Então, de uma maneira geral, levar uma vida saudável, alimentação saudável, exercício físico regular, controlar as doenças crônicas cardiovasculares, como hipertensão, doenças cardíacas, diabetes, também diminuem o risco. Engajamento social, promover atividades de lazer, em especial aquelas que promovem um vínculo social. Estimular a memória com atividades prazerosas em especial. Tudo isso acaba auxiliando nesse processo. Bom, então era isso que eu queria falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui pra gente. Sugestões de tema também deixem aqui embaixo e a gente vai estar sempre tentando responder todo mundo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!